Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo 13. Tem o título aqui como a primeira viagem missionária. Porém, nós não iremos entrar na viagem missionária. Eu vou tentar me conter aqui com os 3 primeiros versos, que vai trazer aqui simplesmente o chamado, né, e alguns detalhes aí desse chamado. E no domingo que vem a pastora Adriana vai falar sobre essa primeira viagem, né, missionária propriamente dita. Amém? Todos encontraram Atos capítulo 13, verso 1. Vamos ler. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão ao qual eu os tenho chamado. Diante disto, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Até aí, amém? Eu vou ler novamente, eu vou ler uma nova versão aqui, que eu li na King James. Pode ser que na tua versão esteja diferente, que essa versão poucas pessoas têm, tá? É só 3 versículos, então eu vou ler rapidinho aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca, né, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separo-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Até aí, amém? Igreja, nós estamos diante de um texto que aparentemente ele não traz muita informação. Ele simplesmente está falando que havia uma igreja em Antioquia, e nessa igreja tinha profetas e mestres. E ele cita ali 5 nomes de pessoas que estavam ali, e que essas pessoas estavam orando, adorando a Deus, jejuando. E de repente o Espírito Santo de Deus vem e fala com essas pessoas para que 2 pessoas fossem separadas do meio delas para uma obra. E a igreja então se levanta suas mãos em adoração, em oração, em jejum, esse povo ainda, e abençoa, ordena ali, e eles enviam Saulo e Barnabé. Então, simplesmente essa é a história que está sendo narrada aqui nesses 3 versos, né? Mas orando, falando com o Senhor, tendo ali um direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus, nós observamos que existem muitas riquezas, muitas lições e muitas observações que devem ser observadas, que devem ser vistas, devem ser ponderadas, que devem ser ponderadas por nós, e nós não devemos negligenciar, né? Como ainda como a introdução, o capítulo 13 aqui em si, ele nos leva à segunda metade do livro de Atos. Se nós formos separar o livro de Atos em 2 partes, nós chegamos agora exatamente na segunda parte de Atos. Nós estamos entrando na segunda metade do livro de Atos. Na primeira metade, Jerusalém é o centro da narrativa. Tudo acontece dentro de Jerusalém. A igreja se levanta dentro de Jerusalém, respeitando aquela ordem que Deus havia dado à igreja, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, amém? Que até que no alto eles fossem revestidos. Nós já estudamos, eu não vou repetir de novo, mas eles permanecem em Jerusalém ali, fazendo o que eles têm que fazer, cumprindo ali as ordenanças do Senhor e deixando o Espírito Santo governar, dirigir a vida daqueles homens. E Pedro era o camarada que estava na frente dessa turma. Pedro era o apóstolo de Jesus Cristo, que estava liderando, né, a igreja de Cristo em Jerusalém. O tema principal é a expansão, até então, é a expansão da igreja de Jerusalém por toda a Palestina. Então a igreja, ela inicia em Jerusalém e ela se expande por toda a Palestina. Essa é a primeira parte, né, do primeiro capítulo até o capítulo 12, né, do livro de Atos. A partir do capítulo 13, que nós entramos agora,
de Atos dos Apóstolos, Jerusalém, ela passa a ser o segundo plano. E Antioquia se torna o centro da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. E essa igreja de Antioquia, geralmente ela é citada todas as vezes, porque é uma igreja que patrocina a expansão da igreja na Ásia e na Europa. Então a igreja de Antioquia é a igreja que banca, a igreja que intercede, é como se fosse o quartel QG, o quartel-general da igreja agora, que vai se expandir, né, pela Ásia, através da vida do apóstolo Paulo e Barnabé, e na Europa. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. E essa expansão, né, ela se realizou por meio de pelo menos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, essa expansão que nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 13 até o final de Atos, nós vamos ver praticamente 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E na sequência, domingo que vem, vocês vão já assistir, vocês vão ver, vocês vão ler, vocês vão aprender a respeito da primeira viagem missionária de Paulo. Então Paulo, tá claro para todo mundo aqui? Todo mundo está situado? Então Paulo agora ele passa a assumir ali a frente da igreja, que vai começar, sabe, a tomar conta, vai começar a chegar, a começar, sabe, a fazer frente na Ásia e pela Europa. Gente, é o Evangelho de Jesus Cristo avançando, saindo dali do quadro da Palestina, saindo daquele território e avançando a outro continente. Amém? É o progresso do Evangelho. É o ID sendo cumprido. É o ID sendo realizado. É a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe, que está lá em Mateus, que está em Marcos, né, que é a ordem que Jesus deu para que nós pudéssemos ir e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Esse é um chamado para todos. Nós cantamos aqui, não foi sem querer, foi propositalmente que nós temos um chamado. E se você é cristão, se você já entregou a tua vida para Jesus, independente se você pensa em ter, se você acha que você tem, sabe, um chamado para ministério, um chamado para ser pastor, para ser evangelista, sabe, para ser um mestre na palavra do Senhor, independente se você acha, acredita que você tem um chamado desse tipo ou não, existe sim um chamado para todo crente, que é o ID, que é o pregar o evangelho, que é fazer discípulo de todas as nações, de todas as culturas, de todas as nações. E você tem também um chamado de levar essas pessoas a se batizarem. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos. E Paulo, Barnabé e a companhia aqui, o time, ele entende esse chamado. Paulo, quando ele recebe a orientação de Jesus, quando ele tem esse encontro com Jesus, Paulo, ele compreende o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo simplesmente, ele adota mais uma religião, mais um conhecimento. Paulo não traz simplesmente para si mais uma história ou algo, uma informação a mais para dentro da tua cabeça, para dentro do seu arquivo, da sua memória. Não, Paulo, ele recebeu vida do Senhor, ele recebeu o poder do Senhor. Amém, igreja? Amém. E nós temos que desejar receber como Paulo recebeu. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder. O Evangelho de Jesus Cristo é vida dentro das nossas vidas. E se a tua vida cristã, se a tua vida no Evangelho, se a tua vida pós-Evangelho, ou seja, depois que você creu em Jesus Cristo, não tem gerado este desejo, não nasceu nada algo novo, não nasceu nada novo dentro de você, é momento de você começar a falar com Deus de forma diferente. É momento de você começar a se relacionar com Deus de forma diferente. Eu estou dizendo aqui que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Amém. Vou repetir, acho que você não entendeu. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Amém. Tem pessoas querendo usar o Evangelho para transformar a vida do outro. Tem pessoa que quer usar o Evangelho para profetizar na vida do outro, para orar pelo outro, para fazer tudo pelo outro. Mas eu quero dizer para você que primeiro o Evangelho faz em você. E depois, através de você, vai chegar no outro. Não se preocupa não.
Vai chegar, mas primeiro é você, primeiro sou eu. Nós temos que beber dessa água, que a partir desse momento a água que eu bebo vai começar a jorrar da minha vida. Eu tenho que comer deste pão, porque eu alimentado eu vou ter pão para oferecer para o outro. Em alguns momentos da minha vida, como pastor, eu tenho visitado, eu tenho aconselhado, eu tenho frequentado casas de pessoas, eu tenho ido orar por pessoas que adquiriram um evangelho incompleto, onde você já entra numa guerra e você começa a enfrentar batalhas que você não sabe como enfrentar. O camarada é colocado na linha de frente de uma guerra onde ele não está capacitado, ele não tem, substancialmente não tem alimento, não tem força para poder enfrentar aquele tipo de batalha. Principalmente no campo da mente. E a pessoa começa a fazer uma mistureba do que é espiritual. Minha mãe, ela abriu o culto aqui hoje falando sobre uma experiência que ela teve. Onde ela estava no seu quarto, estava na sua casa, e de repente, ela viu como se fosse a filha dela, Sara, mais nova irmã, saindo do quarto dela. E ela chamou a minha irmã. Sara, quando me virou, não era minha irmã. Era ali, né, um vulto, era ali uma representação, era um espírito, era algo ali que ela, uma visão, algo que ela, uma experiência que ela teve. Quem nunca teve experiências assim? Apaga a luz do quarto, vai dormir e começa a ver coisa. Ninguém teve aqui experiência assim? Eu vejo direto. Eu mando para o inferno todo dia quando eu vejo essas coisas. Eu fecho o olho e falo, para o inferno, deixa eu dormir. Quem não teve, eu não vou ficar provando você, explicando para você. Eu já tive. Eu não fico trocando ideia com o espírito, não fico vendo coisa. Querido, abre o olho, tá? Coisa que não é verdade. Eu fecho o olho e falo, vai arrependido, em nome de Jesus, eu quero dormir, Senhor. Deixa eu dormir. Vocês estão entendendo? Existem experiências que todos nós temos. E se Deus permitisse que todos nós tivéssemos acesso a essas questões espirituais, nós ficaríamos loucos. Nós ficaríamos malucos. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele coloca os teus anjos ao nosso derredor. E Ele dá ordem aos anjos para nos proteger. Aí de vez em quando escapa alguma coisa, a gente consegue ver alguma coisinha. E a gente não vive vendo isso. Eu não vivo por isso. Eu não vivo de experiências. Mas eu ignoro as minhas experiências. Porque eu aprendi, principalmente no livro de Atos, que estes homens não ignoraram as suas experiências. Você imagina se esses homens falam, não, mas quantos andaram sobre as águas? Quantas pessoas andaram sobre as águas que você viu na Bíblia? O anjo que abriu a prisão. Quantas pessoas andaram sobre as águas? Tem um monte de gente querendo andar sobre as águas. Não me diz, eu tenho fé, eu vou andar sobre as águas. Primeiro passo, o cara afunda. Até sofista. Tem experiência aqui. Deu outro exemplo, acabou de dar outro exemplo aqui. O anjo vem, abalou a prisão lá, abriu, estourou a corrente, abriu os cadeados, abriu a porta de aço, primeiro portão eletrônico que é citado na Bíblia. A porta abre sozinha, o camarada passa. São experiências que nós não devemos ignorar. A diferença é que nós não devemos viver sobre essas coisas. Nós não devemos viver na expectativa de ficar vendo toda hora esse tipo de coisa. O que nós temos que aprender é a lição que Deus deu para esses homens através dessas experiências. É a lição que Deus quer nos dar quando nós vemos as coisas. Quando Deus nos dá a oportunidade de enxergar coisas espirituais. Será que Deus está chamando você para orar antes de dormir? Será que Deus está falando para você, antes de você colocar, sabe, o seu bumbumzinho na cama e você se cobrir, dobra o teu joelho antes de dormir e clama ao Senhor? Quero ver o que vai aparecer para você lá, meu querido. Mas não sei o que, seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de visão, traga Deus para dentro da tua casa, discipula o teu filho, faça um culto aos finais de semana, todos os finais de semana na tua casa, faça um momento de oração todos os dias de manhã na tua casa. Cria lá um quarto da sua guerra, lá como diz o quarto de guerra, cria lá o seu departamento, o seu quartinho, onde você busca o Senhor. Quero ver o que vai ficar aparecendo para você, não, já vai correr dessas coisas, meu irmão. Está entendendo? Agora
relaxado com a vida espiritual. Aí o diabo começa a soltar, a bater as asinhas dele para te amedrontar, para te, entendeu? Para fazer você ficar com medo, para fazer você ficar acanhado. Não, vai buscar o Senhor, vai buscar a face de Deus. Amém? Deixa eu voltar para cá, senão a gente não prega. Então nós falamos aqui sobre a primeira parte e a segunda parte, né, do livro de Atos. Então nós entramos agora nessa segunda parte, onde Paulo ele assume o protagonismo, lógico, é o Espírito Santo, sempre o Espírito Santo na frente de tudo, amém, igreja? O Espírito Santo é o Deus, ele é o agente de todas as coisas, e agora ele levanta Paulo e Barnabé, e Paulo praticamente agora ele é a pessoa mais mencionada, né, no livro de Atos. Detalhe, eu já vi pessoas até publicando no Facebook, status, enfim, que antes de Paulo ter um encontro com Deus, ele era Saulo. Depois do encontro com Deus, ele virou Paulo. Gente, isso é uma mentira. Tá? Isso é uma mentira, isso aí não existe. Isso. Tem um exemplo que um rapaz deu muito interessante. Por exemplo, o nome dele é Marcos. Marcos. Ele foi morar nos Estados Unidos e lá todo mundo começou a chamar ele de Mark. Mark. Porque o gringo não sabe falar Marcos. O cara chama ele de Mark. E Paulo, Saulo e Paulo é a mesma coisa. Simplesmente o camarada, ele tinha, além dele ter essa dupla nacionalidade, né, que ele era um camarada, nós vamos falar a respeito disso, ele era um judeu com nacionalidade romana. Então simplesmente para os gentios ele se tornou Paulo, e é Lucas quem vai dar esse nome para ele, Paulo. Então não tem nada a ver esse negócio antes de conhecer Jesus. É igual o caso lá de Israel, né, no caso de qual é o nome dele? Jacó, que virou Israel, que Deus feriu a coxa dele e falou: a partir de agora, aí sim teve uma mudança, mas com Saulo, com Paulo, não vem de ser não, porque isso aí é mentira, tá bom, gente? Então vamos entrar aqui nessa questão dessa mudança. Porque a gente ouve tanta coisa. A gente falou isso lá em cima. Você fala assim. Porque a pessoa fica falando tanta coisa e às vezes sou errado, né, gente? Parece que não tem pastor na igreja para ensinar o povo, né? Eu fico até com vergonha, às vezes fala: meu Deus do céu, eu nunca falei. Né, gente? Tem que reforçar essas coisas. Frequentar a escola bíblica, que falaram isso também lá em cima hoje, né? Amém. Então nós já pregamos sobre desmistificando a fé. Gente, essa mensagem foi uma das mensagens mais inspiradoras para a minha vida. Uma das mensagens que mais mudou a minha vida. Sabe, quando está lá no canal do YouTube da igreja, procurar Desmistificando a Fé, onde nós vamos ver o que não é fé. Porque as pessoas falam: eu tenho fé para isso, eu tenho fé. E quando você perceber que o que você tem não é fé, você tem ali um trevinho de 4 folhas atrás da orelha. Um misticismo. Você tem tudo menos fé. A fé é algo que te leva a Deus. É algo precioso. A fé é algo que te mantém crente. A fé é algo que te mantém salvo. É graça, que Efésios, vai ler lá Efésios que você vai ver isso. É o favor mediante a fé, não é isso? É graça, é favor não merecido, é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não mistura fé com sorte, não mistura fé, sabe, com positivismo, com confissão positiva. Não, vai dar certo, eu tenho fé, vai dar certo, vai dar certo. O que é isso? Isso aí não é fé, não. É determinismo. Caralho, determina que vai dar, determina. Puxa vida. Não vou nem entrar nisso aqui não, porque. Tá. Lê lá, vai ouvir lá depois, lá, Desmistificando a Fé. Tá no canal da nossa igreja, que vai ser bênção. Você vai aprender a respeito disso. Então, ele vai começar aqui falando a respeito de 5 homens. Né? Ele vai tratar essa questão dos 5 homens. Eu vou falar aqui rapidamente. Ele fala de Barnabé. Barnabé é um judeu de Chipre. Né? Barnabé é um homem de muitas posses e um homem de um coração generoso. Eu tentei resumir aqui, tem muitas qualidades Barnabé. Eu coloquei de forma resumida aqui. Tá? Barnabé ele contribuiu e muito com o desenvolvimento da obra em Jerusalém, na Ásia e na Europa agora. O camarada que tinha posses, tinha terrenos, tinha propriedades. E ele, lembra lá quando todo mundo começou a vender suas posses, suas propriedades, começou a abençoar? Até que Ananias e Safira olhou, viu Barnabé ofertando lá o terreno. Ele foi querer fazer igual, só que fez pela metade, né? Aí mentiu com o Espírito Santo, foi fulminado lá. Barnabé é esse camarada aqui, que tem um coraçãozão gigante, um coração que tem na obra, um coração que ele recebeu aquele coração que Ezequiel profetizou lá no Antigo Testamento. E vos tirarei o coração de pedra e vos colocarei um coração de carne. Barnabé é esse cara, um cara do coração do Evangelho. Um camarada que teve um coração transformado por Deus.
Tá? Então esse é o Barnabé, um judeu de Chipre, né? Um homem de muitas posses, de um coração generoso, um homem que contribuiu e muito com o desenvolvimento da obra, tanto em Jerusalém, como agora na Ásia e na Europa. Fala também de Simeão. Simeão é um africano, ele é chamado Simeão Níger. O que significa Níger? Negro. Né? Níger, então ele era um camarada de pele escura, de pele negra. Então, depois a gente vai fazer aqui um compilado por que Lucas ele vai relatar estes homens, o nome desses homens, de onde esses homens são. E Simeão também há indícios, e há quem fale, não foi comprovado, mas há quem fale, né, que ele é o mesmo homem lá de Cirene, que ajudou Jesus a levar a cruz, que está lá em Lucas 23, 26. É o camarada que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Vocês lembram desse texto? Querem abrir lá? Lucas 23, 26? Abre rapidinho. Lucas 23, 26. Aqui em Lucas vai estar como Simão, mas é questão de tradução, tá? Não é uma afirmativa, mas muitos teólogos, muitos historiadores, eles atribuem esse Simeão a esse Simão de Cirene. Lucas 23, 26. Que fala assim: e quando o conduziam, eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e lhe puseram a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Então, até aí, esse camarada, ele é um camarada que, se de fato for ele, é um camarada que participou, né, do sofrimento de Jesus. Olha que interessante, eu marquei aqui. William Barclay, teólogo conhecido, ele observa que seria um fato maravilhoso que o homem cujo primeiro contato com Jesus foi levar-lhe a cruz, que é uma tarefa que deve ter molestado amargamente. Ou seja, o camarada, você imagina um camarada que foi molestado com a cruz de Cristo, o camarada que sofreu por carregar a cruz de Cristo. Agora, ele é um dos principais responsáveis por levar diretamente a história da cruz a todo mundo. Olha que interessante, o camarada que ajudou, supostamente ajudou Jesus a carregar a cruz, agora ele é a pessoa responsável por falar sobre o evangelho vitorioso da cruz. É como se o cara falasse assim: eu estive lá, eu sei o que esse Jesus passou. Eu passei uma parcelinha, eu carreguei um pouquinho nas minhas costas, porque eu sei o quão pesado foi essa cruz. Olha que interessante isso, gente. Se foi esse camarada, você imagina o prazer que não é para ele falar: eu fui participante do sofrimento, agora eu sou participante da glória, eu sou participante dos benefícios da cruz. E Paulo vai falar que aquele que não for participante do sofrimento, este também não será participante da glória futura. Todo aquele que quiser vir após mim, que Jesus fala, tome a tua cruz e siga. Amém? Então esse é um pouquinho aí do Simeão, um negão africano, né? Chamado agora para poder, se fosse nos nossos dias, o nome dele seria Simeão Negão, o negão Simeão. Esse Níger aqui é o negro, eu não sei, porque tem muito essa questão racial hoje, né? Tem gente que gosta de ser chamado de negrão. Eu não sou negro não, nem neguinho, eu sou negrão. Tem gente que não gosta, não, eu sou negro. Tem gente que fala: não, eu sou afrodescendente. Cada um gosta de se chamar. Então, ele seria uma dessa pessoa que nós teríamos, ele seria reconhecido por ser um Simeão, um camarada negão, um camarada negro. Na minha Bíblia né? tá o negro. O negro, várias versões aí, tá bom, gente? E nós vamos aplicar a respeito disso aí, o que Jesus está querendo, o que Deus fez com tudo isso aí. Tá? Então, esse foi Simeão. Lúcio era de Cirene, ou seja, ele vinha do norte da África, outro africano, outro negão. Tá? Fala muito pouco sobre ele. Manaém, ele era influente da aristocracia e na corte. Ele era irmão de criação, ou irmão de leite de Herodes, o Antipas. Sabe quem é o Herodes Antipas? O pastor Reginaldo falou um pouquinho sobre ele. Esse Herodes Antipas aqui é o camarada que mandou arrancar, participou de arrancar a cabeça de João Batista.
É o rei que foi responsável por cortar a cabeça de João Batista. É o camarada que zombou de Jesus. Ele era governador. Era rei da Judéia. Judéia como província, né? O Império Romano tinha um rei e dentro da Judéia tinha o seu rei, o seu governante, que para uns era rei, outros para governadores. Nós já explicamos isso no culto passado. Então, esse aqui é o camarada que é irmão desse cara. Irmão do camarada que mandou arrancar a cabeça do João Batista. E agora, olha que interessante, gente. O irmão dele, o cara que criou, eu me lembro de Moisés, né? Foi criado dentro do palácio de Faraó. E quando Deus chama ele simplesmente fala para Faraó, fala, não tenho nada com você. Meu negócio é com Deus. E eu vejo a mesma coisa aqui sobre a vida de Manaém. Ele é um camarada que participou das regalias do palácio, foi criado junto com os governantes, junto com a aristocracia, com a elite. E é um camarada agora que abandona tudo para poder seguir Jesus, para servir o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E nós temos aqui Antipas. Desculpa, pulei aqui. Nós temos também aqui Saulo, que todo mundo conhece, né? Não vou falar muito sobre Saulo, porque a maioria do povo já conhece. Saulo, um judeu de Tarso da Cilícia. Paulo era de Tarso, por isso que é Paulo de Tarso. Ele é um judeu da Cilícia e também um cidadão romano. Ele era um observador da lei, é um camarada que... Ele era um religioso, Paulo era um religioso, era um camarada que tinha muito conhecimento, um cara que sentou aos pés de Gamaliel, um discípulo de Gamaliel, é um discípulo um dos mais respeitados, né, sacerdotes que existiam na época. Então Paulo era um camarada que de lei entendia. E agora, ele, em Jesus, quando ele encontrou com Jesus, agora Saulo, ou Paulo, ele tem então agora essa missão, né, de levar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas ao qual ele consiga chegar. Então, gente, dado aqui a explicação sobre essas pessoas que foi falado, eu percebo que existe aqui uma questão de inclusão. Por que Jesus, e o próprio Espírito Santo, né, que direciona as pessoas, ele coloca ali 2 africanos, coloca um camarada que tem grana, outro camarada que participou, que era de uma elite, né, cara que era da elite do governo, um cara que tinha, né, responsabilidades, né, sociais, um camarada que era respeitado, né, por pessoas, admirado por pessoas, um cara que tem, como diz aí, sangue azul, né, um cara que... Deus coloca todos os tipos de pessoas juntos. Pessoas com cores diferentes, pessoas com status social, numa situação financeira diferente, pessoas que tinham renome na sociedade, outros que eram anônimos. Deus coloca todo tipo de gente dentro da igreja. É isso que nós aprendemos, que a igreja é um lugar onde Deus coloca pessoas. E quem faz distinção dessas pessoas é os homens e não Deus. Quem faz separação dessas pessoas não é Deus, é os homens. Nós tivemos o feriado da consciência negra, no dia 20 agora, não foi? Quarta-feira? Onde eu vi várias pessoas protestando sobre os direitos, enfim. Isso é coisa criada do homem, não é criada por Deus. Deus, ele não vê diferença. Amém. E não existe diferença. Amém? Diante de Deus me perguntaram, pastor, qual que é a sua... Porque tem igrejas que estão se posicionando a respeito disso, ao ponto de fazerem púlpito para que, a tribo A venha falar da tribo B. Eu falei, não, a igreja não é lugar disso, porque a igreja, ela não vai pregar a diferença. Amém. E se tiver diferença no coração de pessoas aqui nessa igreja, você tem que se converter. Amém. Se tiver pessoas com preconceito, com racismo, vocês têm que se converter. Porque no coração de Deus não existe esse tipo de coisa. Amém. E no nosso coração não deve ter. Amém, igreja? Está claro? Deus ele deixa claro nas escrituras isso. Que ele chamou 2 africanos. Que ele chamou um romano. Que ele chamou um homem, um governador, alguém da origem, da família real. Deus coloca todo mundo junto e fala, vocês todos são iguais. E vocês agora têm uma missão, vocês têm um discurso. E o discurso que tem que sair da boca de vocês é um. A luta de vocês é uma. E este é o Evangelho, é Jesus morto e ressuscitado. Amém? Esse é o discurso que nós temos que ter ao nosso lado. Senão nós vamos começar a entrar em temas aí
E nós vamos perder o foco, nós vamos perder o direcionamento das nossas vidas. Para que nós somos chamados? Eu não fui chamado para convencer ninguém, deixar de ser babaca, deixar de ser racista e amar as pessoas. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E o Evangelho, lá no meio do Evangelho, o Evangelho confronta esse tipo de coisa. A palavra de Deus é quem confronta essas pessoas, não sou eu. Amém? Porque senão as pessoas, você é branco, por isso que está falando isso. Você não sente a minha dor. Quem falou que eu sinto, querido? Eu tenho a dor do Evangelho. A minha dor, ela excede a dor do preconceito. A minha dor é a dor do Evangelho. É a dor que não é que a pessoa pode ser injustiçada pela cor dela, mas é a dor que a pessoa pode ser injustiçada sem a graça de Deus. A pessoa que pode estar sendo lançada não é num lugar de vergonha, é num lugar de sofrimento eterno. Vocês estão entendendo? A minha causa excede todas essas outras causas. Então, quem fica discutindo esse tipo de coisa é pessoas que estão perdendo tempo em vez de falar do Evangelho. Porque dentro do pacote do Evangelho já tem tudo isso. E a pessoa deve aprender a tomar vergonha na cara, parar de ser idiota, de ficar com esse tipo de discussão, esse tipo de preconceito. Porque no dia que morrer, vai feder do mesmo jeito. Verdade. Amém? Amém. Então, se tivesse aqui algum racista que já não existe mais. Em nome de Jesus. Calma, amém? Chega, né? Em nome de Jesus. E Jesus estava mais para negão do que para branco, viu, gente? Estamos ganhando a coisa. Negão, você fica na sua, viu? Você viu? Glória a Deus, vamos lá, gente. Então, está claro essa questão que dentro da igreja, o primeiro ponto meu aqui que eu quero observar na palavra de Deus é que na igreja existem profetas, voltando agora, né? Existem profetas e existem mestres. Vamos lá no versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Que eu dei algumas observações para a gente poder encurtar aqui nas minhas observações do meio do texto. Então vamos lá, no primeiro versículo fala o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. A pergunta é: para que existia profetas e mestres numa igreja onde o Espírito Santo de Deus estava pulsando, o Espírito Santo de Deus estava falando, estava agindo? Então, eu percebo que a mesma necessidade que existia naqueles dias de profetas e mestres é a mesma necessidade que nós temos hoje. Porque nós sabemos que o último profeta messiânico foi João Batista. Amém? Porque Jesus chega, quem anuncia a chegada de Jesus? João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o último profeta até então, porque ele anunciou o profeta. A missão do profeta qual que era? Apontar para Jesus. Não é isso? O profeta não tinha essa responsabilidade de apontar para Jesus quando as coisas apontam para Jesus? Levar o povo até Jesus. Então é isso. E a responsabilidade dos profetas naqueles dias é a mesma de hoje. Os profetas nos dias de hoje são aqueles que apontam a palavra de Deus como guia na vida cristã. Então o profeta hoje, ele não é para se levantar no meio da igreja e falar: eis que eu te digo que tem pessoas em pecado aqui nesse lugar, e se você não se arrepender, Deus vai acabar com a sua vida. Pronto, acabei, dei minha profecia. Eu não vejo essa pessoa como um profeta, porque está escrito na palavra de Deus. Quem sabe aqui quem sabe que está escrito que um abismo chama outro abismo? Quem é que sabe aqui que está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte? Então eu preciso de um profeta, o cara levantar aqui e falar: é isso que eu digo para vocês, se vocês não se arrependem, vocês vão... A Bíblia está falando já. Então o profeta, ele não revela absolutamente mais nada, porque está tudo revelado. Vocês estão entendendo, gente? O profeta, ele não revela absolutamente mais nada, porque está tudo escrito. E Paulo, esse mesmo aqui que nós vamos ouvir sobre ele muito esses meses que está por vir, ele vai ser categórico e falar: se aparecer um evangelho diferente desse que já está pregado, se vier alguém aqui trazendo novas revelações, até mesmo se um anjo descer lá do céu e falar para vocês: eu sou o anjo, eu sou Gabriel, como é o nome dos outros anjos que tem Miguel, não é isso? Eu sou Miguel, porque tem gente que gosta de trocar ideia com anjo. Aqui a gente não troca ideia com anjo, não. Aqui a gente fala com Deus em nome de Jesus. Amém? A nossa oração é direcionada a Deus. E nós usamos um mediador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Quem fala com anjo é Deus. A Bíblia fala que Deus dará ordem aos anjos ao nosso favor. Então, Senhor, envia o teu anjo, Senhor, para me proteger. Não fica parando para trocar ideia com anjo, não, que você vai perder seu tempo. Ok, igreja?
de hoje são aqueles que apontam a palavra de Deus como guia na vida cristã. Não é o profeta que guia o crente, mas é a palavra de Deus apontada pelo profeta na vida do crente. Profeta é todo aquele que fala assim: irmão, está escrito isto, isto e isto. Profeta hoje nos nossos dias são aqueles que com amor, com autoridade, mostra a palavra de Deus para aquele que está necessitado da profecia. Amém, igreja? Amém. Você não vai ter problema nunca mais na sua vida de levar profetada, de você fazer coisas que se fala, puxa vida, porque uma vez que nós entendemos que a profecia agora é simplesmente Deus usando uma pessoa para nos orientar acerca da palavra, é alguém que nos mostra aquilo que já está revelado, é Deus fazendo um serviço que era para você fazer, que é o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas a palavra de Deus não está habitando ricamente. Então Deus faz o quê? Levanta um profeta e fala: está escrito, meu irmão, que nem só de pão viverá o homem. Está escrito, meu irmão, que o teu choro pode durar uma... Está entendendo? O profeta do Senhor é esse que lembra todos os dias você do que está escrito. Então nesta igreja existiam profetas. Nesta igreja existiam homens que estavam dispostos a falar. Lembrando nós aqui que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, estava sendo escrito nesse momento. Eles não tinham noção de que estes atos, que essas atitudes, esses eventos que estavam acontecendo, estavam sendo redigidos, estava sendo anotado, ou seria anotado posteriormente por alguém. Isso viraria um testamento, isso viraria um manual de vida para nós. Amém? Essa questão do profeta? Mestre, quantos eu conheço que se intitulam mestre, que se acham que são mestre, pessoas que acham que porque conhecem um pouquinho da Bíblia, pouquinho, porque eu vou falar como o abençoado das Escrituras disse, que quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Amém. Quão insondáveis são. Então, mestre, as pessoas querem se intitular de mestre, mas não querem se portar como mestre. Eu coloquei aqui em poucas palavras: mestre é aquele que tem o dom de interpretar a palavra, e tem o dom de ensinar, ele tem o dom de discipular, não somente através do seu conhecimento, mas através das suas atitudes. Mestre, ele ensina não só através do seu conhecimento, mas através da sua vida. Eu fiz judô muitos anos na minha adolescência, e eu tinha um mestre lá de judô, e eu olhava para aquele cara, eu queria ser como aquele cara. Aquele cara ia participar dos campeonatos da Federação Paulista, brasileiro. Aquele cara lutava e falava: eu quero ser como esse cara. Só que esse cara acordava cedo, esse cara fazia ginástica, esse cara corria, esse cara levantava peso, esse cara fazia... Chegou uma hora que eu falo: vocês perceberam, né, gente? Pelo meu tipo aqui, que eu vou seguir os passos do meu mestre lá, né? Mas vou lá, tô mirando outras pessoas, agora vai me ajudar, Deus quiser. Eu desisti, né? Você nunca judiou do corpo, né? Eu vou. Mas você está entendendo? Todo mundo quer ser mestre na teoria. Na ortodoxia todo mundo é mestre, mas na ortopraxia não é pastor. O pastor João sempre fala de ortodoxia e ortopraxia. O que é ortodoxia e ortopraxia? É a questão teórica, é o lado teórico da coisa, o lado do conhecimento e o lado da prática. Ortodoxia é o tanto que você conhece, é o tanto que você sabe, é o tanto das coisas que você adquiriu para o teu conhecimento. E ortopraxia, o tanto que você pratica essas coisas. Se você quer ser um mestre, olha para Jesus. Quem tinha mais conhecimento do que Jesus? E quem é que se comportava como Jesus se comportou? Então Jesus é o nosso mestre, é a nossa referência de mestre. Amém? Então mestre é aquele que tem o dom de
interpretar a palavra, de ensinar a palavra, de discipular. Não somente através do seu conhecimento, mas através do exemplo da sua vida. Então percebe que, olha que igreja maravilhosa, gente. É uma igreja que tem alguém para trazer a palavra e alguém para te ensinar a palavra. Baseado neste estudo, baseado nesta palavra, eu ouvi também alguns conselhos de homens muito mais velhos, pastores que têm igrejas centenárias, né? Que já pegaram igrejas que são igrejas sérias. Nós adotamos para a nossa igreja a partir de 2020, nós vamos vir forte com este lema na nossa igreja, de que nós devemos evangelizar os de fora. Presta atenção nisso aqui. Evangelizar os de fora e discipular os de dentro. Então nós temos duas equipes aqui na igreja. Nós vamos reunir os pastores dessa igreja. Nós vamos formar duas frentes aqui nessa igreja. Uma frente vai estar dedicada ao evangelismo, evangelizar aí fora. E a outra equipe vai estar afiada, pronta para receber essas pessoas aqui dentro e discipular essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Isso eu falei, estava conversando com a minha esposa. Eu falei, isso aqui eu não estou inventando nada. Isso aqui está aqui em Atos. Não é fórmula que a gente está inventando, sabe, coisa que a gente está. Né, pastor? Que a gente está dele. Não. É organização. Nós temos que ser igreja lá fora e nós temos que também cuidar dessas pessoas aqui dentro. Porque tem igreja que está fazendo bem o serviço lá de fora. Está enchendo a igreja. O que eles estão fazendo? Eles fazem de tudo para poder trazer a pessoa. Só que a pessoa chega aqui dentro, a pessoa apaga a luz, fica lá tudo. Primeiro perrengue que vem, o cara se manda. O cara está na igreja católica hoje, o cara está na macumba, o cara está no espiritismo, o cara saiu fora. Como é que uma pessoa que teve experiências com Deus, uma pessoa que teve encontro com Deus, passou um vento, levou o cara e o cara foi adorar outro Deus? Uma coisa é o cara desanimar, o cara fraquejar, o cara se afastar dos caminhos do Senhor, ficar ali curtindo as coisas do mundão. Outra coisa é o cara se prostrar diante de outro Deus. Isso não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então nós temos que fortalecer, sabe, esses dois pilares da nossa igreja. Amém, igreja? Amém. Nós vamos conversar em nome de Jesus sobre isso. Vocês vão ver o que Deus vai fazer para essa igreja aqui. Amém. Eu creio nisso, tá? Aleluia. Então é uma igreja que nós queremos imitar. Uma igreja que tem profetas e uma igreja que tem mestres. Pessoas que, através do seu conhecimento, através da sua vida, eles ensinam, eles instruem, eles ajudam, eles discipulam, eles caminham juntos. Esse é o nosso lema para 2020, tá bom? Já que fizemos nunca, né, dessa forma, nós vamos fazer agora a partir de 2020. Tem muita coisa para mudar aí. Ok? A igreja em Antioquia, resumindo aqui, é uma igreja aberta para as pessoas. Como nós vimos aqui, os 5 tipos de líderes mencionados. Eles simbolizam a diversidade étnica. Eles simbolizam aqui a cultura de Antioquia. Qual o público de Antioquia? O que estava acontecendo em Antioquia? Está tudo misturado, é igual ao Brasil, gente. É igual ao Brasil. Tem pessoas que chegam a ser albinas. E nós temos aqueles negros, igual que vocês olham do Senegal, assim, tem muito aqui no Brasil agora. É que você chega com o camarada, é negão, bem negão mesmo. Essa é a realidade aqui de Antioquia. Né? Pessoas de todos os tipos. Né? Se há que existem tipos, né? Mas de todas as culturas, as nacionalidades, as etnias estavam todas representadas ali. E nós percebemos que a igreja de Cristo é uma igreja inclusiva. É uma igreja que abre as portas para que todos possam entrar. E assim nós desejamos ser também. Tem um amigo que tinha uma igreja, a igreja dele era parecida uma comunidade secreta. Não tinha placa, o portão tinha porteiro eletrônico, não tinha nada. Então a pessoa passava na igreja e não sabia que era igreja. Entrava, ele só abria a igreja para quem ele queria. Então eles convidavam as pessoas e só entravam na igreja quem ele queria. E ele vinha conversar comigo, você lembra, negão? Ele vinha conversar comigo, porque na igreja não tem esses problemas que a igreja tem, não. É que vocês já foram neopentecostal, vocês já leram, começou a me rotular com um monte de coisa. Eu fiquei olhando. Eu falei, querido, você acha que você tem uma igreja? Você não tem uma igreja. Ele, não, eu falei, você não tem uma igreja. Você tem um clube. Eu falei, você tem um clube, você seleciona quem você quer entrar, não é assim? O cara vai lá no clube lá, não, você não. Cara, não dá, acabou as vagas. Não dá. Você coloca quem você quer. O cara quer usar a piscina, não pode, você está com micose. X. Né? Não pode, você tem micose, você vai contaminar a água. Não pode. Eu falei, você não tem uma igreja não, meu irmão. Você não sabe o que é igreja.
Um dia que você enfiar a placa aqui, abrir essa porta, tirar o porteiro, arranca o porteiro para ficar inibindo as pessoas, deixa eu entrar. Você vai ver, aí você começa a falar comigo sobre igreja. Vai entrar gente fedendo, mendigo que está 15, 20 dias, 1 ano, 10 anos sem tomar banho. Como acontece aqui várias vezes. E você vem aqui abraçar essa pessoa, orar por ela e chorar com ela, junto com o cheiro dela. Isso é igreja. E pessoas que estão, sabe, com cada papo, cada assunto, cada problema. Você começa a pegar uma mãe que está desesperada por causa do filho que está na droga. Você pega um pai que está desesperado porque o filho está envolvido no homossexualismo. Você começa a pegar cada coisa e fala, Jesus, volta logo. Obrigado. Isso é igreja. Mas como eu sempre falo aqui, a igreja é como uma arca. Você imagina você trancado dentro daquele caixote de madeira, o bafo da jiboia, a merda do elefante, o xixi da vaca. Você começa a imaginar aí todo o gambá assustando com a onça, aquele cheiro. Você imagina a beleza que ela está lá dentro daquele lugar. Não é complicado? Não está feliz? Vai lá para fora. Como é que está lá fora? Está cheirosinho. Está uma brisa marítima. Está uma brisa de água fresca. Você entendeu? As pessoas reclamam. Mas querido, o reino de Deus é assim. Porque, sabe por que o reino de Deus é assim? Deus começa a colocar todo mundo junto. E essas pessoas começam, sabe, a ter atrito, as pessoas começam a ter indiferenças. Mas a Bíblia diz que um dia essas indiferenças irão desaparecer. E todos nós seremos iguais, como o Senhor nos fez. Você sabe por que é necessário? Não, vamos adiantar não, vamos lá, continuar aqui. Senão eu já adianto o final da mensagem aqui. A ansiedade é uma desgrama. Então a igreja de Antioquia era uma igreja aberta para as pessoas. É uma igreja com 5 líderes. Né? Que pelo menos 5 líderes aqui foram mencionados. E esses líderes eles simbolizam toda essa diversidade étnica e cultural. Mas a igreja de Antioquia não era simplesmente uma igreja aberta para as pessoas. A igreja de Antioquia também era uma igreja aberta ao Espírito Santo de Deus. Na mesma força, no mesmo empenho que essa igreja tinha de manter as suas portas abertas, para que as pessoas se achegassem, que as pessoas se sentissem bem, que as pessoas se sentissem em casa. Essa igreja também estava de portas abertas e de ouvidos abertos para o que o Espírito Santo dizia, o que o Espírito Santo falava. Porque existem igrejas hoje que abriu tudo em prol, sabe, do ecumenismo, em prol da paz na igreja. Tem um caso ali que o cara é assassino, mas não, a gente ama os assassinos. Vem cá, não pode continuar assassinando, que não tem problema, a gente ama você. Aí o cara abre mão, abre de tudo. Eu estou dando uns exemplos de assassino, porque eu tenho outros exemplos, mas se eu der aqui vai pegar mal. Mas você sabe qual pode ser o exemplo. A igreja está negociando tudo. Para quê? Para incluir as pessoas, para que a igreja seja um clubão, um SESC, que aceita todo mundo. A entrada é grátis, todo mundo pode entrar. Só que a igreja não pode também ser aberta aos critérios e à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele coloca critérios. Primeira coisa, primeiro critério que o Espírito Santo de Deus coloca para a igreja dele, é que essa igreja deve crer. Que essa igreja deve crer que sem fé é impossível você se relacionar com este Deus. Você pode vir como você está, só que você tem que vir com o coração crendo. Na incredulidade, Deus não faz absolutamente nada. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, mas na incredulidade Deus se nega a fazer. A graça de Deus ela é maravilhosa, ela encobre multidões, ela encobre muitas coisas, ela perdoa os pecados, ela esquece o teu passado, ela te faz. A graça de Deus é maravilhosa, mas sem fé você não tem graça de Deus. Você precisa crer.
E quando a gente fala de crer, é complicado, porque a primeira turbulência que vem, o cara deixa de crer. A pessoa deixa de crer, deixa de acreditar. A fé, gente, ela faz o impossível. A fé, ela te leva por um estado, sabe, onde as coisas impossíveis passam a ser possíveis. Porque está escrito que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Amém. Então tem que crer. Crer no quê? Crer no quê? Aí que está o negócio. O cara fala, é só crer. É só crer. Mas crer no quê? Crer nas minhas palavras. Jesus fala, aquele que crê nas minhas palavras. O diabo não acredita, não crê que Jesus, ele morreu na cruz? Que ele ressuscitou? Por que o diabo não é salvo? Não é só crer? Só crer. Não é crer, não é saber que Jesus morreu e ressuscitou. Isso não é crer. O crer, presta atenção nisso aqui para você não entender errado. Sai da forma aqui, eu estou falando que a salvação é pelas obras. Crer é você crer nas palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? Vai lá ouvir as palavras de Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nas palavras de Jesus, você tem a vida eterna. Amém, igreja? Amém. Então, essa igreja de Antioquia é uma igreja que estava aberta ao Espírito Santo de Deus. Uma igreja que estudava a palavra. Uma igreja que buscava a face de Deus em oração. Uma igreja que tem profeta, uma igreja que tem mestre. Ou seja, é uma igreja que prega e uma igreja que ensina a palavra. Olha a diferença entre profeta e mestre. Um prega e o outro ensina. Legal essa diferenciação, né? Uma igreja que prega, o cara vai lá evangelizar, o cara prega. Estou indo como um profeta do Senhor. Estou pregando. Mas agora eu vou te levar para um lugar onde vão te ensinar a palavra. Que não dá para você ensinar a palavra de Deus para o cara na rua. De forma como não tem como. Você vai lá faz uma pregação, você faz uma aplicação ali na hora, você faz um apelo. Você ensina ali rápido os passos para ele conhecer a Jesus, entregar a vida dele para Jesus. Esse cara precisa continuar na escolinha. Precisa ser feito algo depois disso. O problema da igreja evangélica hoje, no modo geral, é esse. Que as pessoas vão lá e pregam. Domingo que vem prega de novo. Prega, o cara está tão pregado, tão martelado, e o cara não tem substância, o cara não tem profundidade. A fé do cara não é desenvolvida, como eu já preguei aqui também sobre isso. Paulo vai falar sobre isso, que nós devemos desenvolver a nossa fé. Nossa fé precisa ser desenvolvida. Amém? E é o que ele vai falar aqui, versículo 2. Enquanto eles, estou terminando aqui já, gente. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz, olha o Espírito Santo na casa aqui, ó. O Espírito Santo dentro da igreja. Separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo de Deus disse. Olha que interessante, o Espírito de Deus dizendo. O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa. Uma força ativa não diz nada. O Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? E ele diz, e ele fala. E o que ele fala no meio da igreja? Ele fala assim no meio da igreja. Separa Paulo e Barnabé, separa os dois para a minha obra. Eu tenho uma obra para os dois realizar. É o Espírito Santo de Deus quem chama. É o Espírito Santo de Deus quem nos vocaciona. É o Espírito Santo de Deus que fala para a igreja. Vamos clamar pelos pastores, vamos clamar pelos obreiros, vamos orar pela liderança dessa igreja. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo para a igreja. Igreja, vocês devem se levantar em oração, em jejum. Você sabe o que é jejum? Talvez nós devemos explicar aqui na igreja também sobre o jejum. Vamos fazer isso. Nós vamos ensinar muitas coisas aqui na igreja.
muitas coisas para vocês. Eu pretendo usar os cultos de quarta-feira exatamente para isso, como um discipulado ferrenho, algo que vai trazer para você verdades absolutas que são inegociáveis. Sabe o que é jejum? Jejum não é passar fome em nome de Jesus. Tem pessoas que pensam que jejum é isso. Eu vou passar fome agora em nome de Jesus ali e já volto. Aproveita e já emagrece. Aproveita e já emagrece, né? Jejum tem nada a ver com passar fome. Jejum tem muito mais a ver com consagração. Jejum tem muito mais a ver com separação, com santificação. Com separação. Esses homens estavam separados. Eles estavam ali dentro do quartel-general de Jesus, dentro do quarto de guerra deles ali, esperando o momento do general chamar o nome deles. Chegou a hora de vocês ir para a guerra. Lembra que eu falei aqui que tem pessoas querendo ir para a guerra e não estão preparados? Esses homens aqui estavam se preparando. Como? Eles estavam ouvindo os profetas, ouvindo os mestres. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam adorando a Deus. Na questão, sabe, Deus não chama ninguém desocupado, meu irmão. Deus não chama nenhum alienado. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser comissionado pelo Espírito Santo de Deus, se prepare. Tenha momentos íntimos com Deus. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, cheia de Deus, vai para o teu quarto de oração. Continue adorando a Deus. Ore ao Senhor. Jejue, se consagre, se santifique na presença de Deus. Amém. Aleluia. A gente queria que as coisas mudassem no estalar de dedos, né? Seria tão bom se a gente colocasse a mão e falar agora, acontece, vai! Seria bom, né, Lu? Se a gente chegasse uma palavra e falar agora, e aquilo acontecesse na hora. Mas Deus, ultimamente, Ele não tem feito assim. Deus, Ele tem mandado a gente para o nosso quarto. Então eu quero dar um recado para vocês. Lu, continua clamando a Deus, continua buscando ao Senhor. As tuas orações não têm sido em vão. Se você tem causa na tua casa, se vocês têm causas que vocês estão lutando, situações que vocês não, sabe, desmoreça, não desanime, continue clamando a Deus. Deus vai te levantar. Deus vai usar a sua vida. E você vai glorificar o nome de Jesus. E essa igreja vai testemunhar junto com você o que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, na vida dos seus. Deus não faz de uma hora para o outro. Ele pode fazer, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas ultimamente nós observamos Deus, Ele tem feito em nós primeiro. Deus quer, sabe, estreitar esse relacionamento conosco primeiro. Pastor, eu oro, então continuo orando. Pastor, eu busco, continue buscando. Talvez você precise começar um jejum. Talvez eu precise começar um jejum. Sabe, para estreitar ainda mais, sabe, essa devoção, esse contato, sabe, esse relacionamento. Abre mão daquilo que te dá prazer, em nome de Jesus. Abre mão daquilo que te traz alegria, para a glória de Jesus. Do tempo ocioso. Gente, que luta que é você parar para poder preparar um estudo, para você preparar uma pregação. O telefone não para, as pessoas chegam, as pessoas falam, tudo acontece para impedir. Mas se nós não lutarmos contra essas coisas, nós não mudaremos. E a igreja não muda, nós não mudamos. Mas se você quer ver uma mudança na sua vida, se você quer ver uma mudança nessa igreja, comece por você. Comece na sua casa. Comece no seu desejum, comece no seu relacionamento com Deus. No seu devocional com Deus. Amém. De verdade, igreja. Amém? Amém. E nós observamos aqui no capítulo 2 que eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam jejuando. No meio da adoração, no meio da santificação. Presta atenção nisso aqui. Gente, eu não estou falando que vocês têm que se santificar para vocês serem salvos. A salvação é a graça de Deus. Você crê em Jesus e Jesus te salva. Amém? Ponto final. Mas não acaba aí. A sua vida com Deus, sua vida cristã não acaba aí. Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro.
salvos, porém carnais. Eu não quero ser mais um salvo carnal. Eu quero ser um salvo santo. Eu não fui salvo por causa da minha santidade. Eu fui salvo pela justificação de Jesus. É graça, é favor que eu não mereço. Mas existe dentro de mim o Espírito Santo de Deus que diz que é necessário que você lave os teus pés. Sede santo como eu sou santo. Pega o ensinamento inteiro. Pega todo o ensinamento de Paulo. Pega tudo. Sede santo como eu sou santo. Falar de santificação hoje parece um absurdo da igreja. Parece que eu me tornei legalista. Mas não. Deus sim espera uma igreja santa. Uma igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. E uma igreja que busca santificação pessoal. Amém, igreja? Amém. E no versículo 3 ele termina dizendo assim: então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Quantos aqui? Não precisa me responder, mas pense. Estão preparados para ir para o campo de batalha, para largar tudo e ir para o campo missionário? Quantos aqui estão preparados para isso? Se eu fizesse para a igreja levantar a mão, eu acho que não ia ter muita gente aqui não, que está pronto, que está desejosa para ir para o campo missionário, que está disposta a abrir mão de tudo para poder viver o Evangelho. Mas agora eu quero fazer uma pergunta mais fácil para vocês, igreja. Quantos aqui estão com as mãos limpas para levantar e interceder por aqueles que estão indo? Se você observar o capítulo 3, versículo 13 aqui, ele fala: então, a igreja, ela está jejuando, ela está orando, e eles se levantam e impõem as mãos sobre aqueles que são, que é Paulo e Barnabé. Eles abençoam Paulo e Barnabé para que eles possam ir. Consegue entender isso? Você não vai? Você não está afim de ir? Você não tem esse chamado para ir? Ok. Mas lave hoje as tuas mãos. Peça para que o Senhor venha purificar as tuas mãos. Como? Ore, jejue, adore ao Senhor. Aí você levanta a tua mão e fala: agora eu abençoo essas pessoas que estão indo. Que a sua vida seja uma vida de abençoar, de enviar, de interceder. Amém. Amém, igreja? Você está entendendo o papel da igreja? Eu não quero ir, mas também não faço nada. Eu não fui chamado para passar fome na África, não. Eu não sei evangelizar, não pede para falar disso para os outros, que eu não sei, tenho vergonha. Eu não vou, não sei falar, não fui chamado para isso. Você foi chamado para quê? Para sentar no banco da igreja e ficar ouvindo domingo para domingo e não acontecer nada através da sua vida? O Espírito Santo está aqui dizendo para você: limpe as suas mãos, porque a partir de agora eu quero usar a sua vida. Aleluia. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo quer usar a vida de pessoas aqui. Aleluia. Deus vai usar você, meu irmão, Amém. de um jeito que só Ele sabe você. Mas Ele quer usar a sua vida. Eu não sei falar. O último que falou isso para Deus, o Senhor falou: abre tua boca, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Glória a Deus. Aleluia. O outro falou assim: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, eu só falo besteira. Eu falo: não tem problema não, eu vou tacar fogo na sua língua a partir de agora, e você vai ter a sua boca renovada, restaurada, e você vai falar com autoridade e poder. Amém. Então cuidado com o que você fala para Deus. Não tem desculpa não, meu irmão. O Evangelho é poder. E a mensagem de hoje eu queria terminar falando isso para você. Que o Evangelho é poder. Amém. Este Evangelho que nós cremos é o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? E o Evangelho de Jesus Cristo agora vai começar a entrar em lugares onde jamais pessoas queiram entrar. E a pastora Adriana vai contar isso para a gente no domingo que vem. Tá bom, gente? Fica de pé, nós vamos orar agora. Glória a Deus.